Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso canal e para mais essa edição de um podcast onde a gente tem conversado um pouquinho sobre de onde vem a força que eu tenho todos os dias para enfrentar todas as demandas que a vida me traz, sejam elas as mais elevadas e positivas possíveis ou aquelas mais desafiadoras. Bom, nós já tivemos 2 capítulos anteriores a este. Este, na verdade, é o terceiro áudio que eu estou fazendo, onde eu estou compartilhando com vocês um pouquinho mais sobre a minha fé, sobre os meus motivos de ter escolhido o cristianismo e também os porquês de eu ter gravado, estar gravando e compartilhando com vocês a expansão da minha consciência a partir da leitura do livro de João na Bíblia Sagrada. Hoje eu vou ler o capítulo 2 e todos os dias eu tenho compartilhado com vocês aquelas memórias maravilhosas que Deus tem colocado no meu coração quando eu faço a leitura desse texto que é tão incrível. Então hoje nós vamos ler o capítulo 2, que é intitulado As Bodas em Caná da Galileia. Vamos lá. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metradas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu, em 3 dias o levantarás?
Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E este é o final do capítulo 2. Sabe, hoje eu estive durante todo o dia meditando bastante nas palavras que Deus vinha trazendo no meu coração nos capítulos anteriores, né? E eu fiquei pensando qual seria a leitura que eu ia fazer hoje. Eu já comentei com vocês na introdução, no capítulo da introdução, que eu já tinha lido até o capítulo 6. Mas eu confesso que eu fiz uma leitura, eu não fiz uma meditação sobre os capítulos, sobre os versículos que eu li. Mas hoje, muitas vezes me vieram à cabeça as frases que Deus foi colocando no meu coração e que eu gravei nos vídeos anteriores, onde eu fui contando um pouquinho do que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração. E hoje, muitas vezes durante o dia, enquanto eu fazia os afazeres da casa, eu ficava pensando que eu estava com vontade, muita vontade de sentar para fazer essa leitura, mas eu confesso que eu fui consumida pelos afazeres da casa e eu fui deixando para o momento em que eu tivesse mais tranquila e pudesse me sentar para fazer essa leitura e permitir que Deus falasse comigo para que eu compartilhasse com vocês essa experiência e esse sentimento que vem aqui. E nos dias anteriores, quando eu já havia feito a leitura do capítulo 2, eu tinha focado muito na questão do milagre, né? Porque a gente sempre espera que Deus faça um milagre nas nossas vidas, assim como ele fazia, e naquele tempo, e até na descrição que esse texto está trazendo para a gente hoje, ele vem falando como sinais, né? Que são sinais que Deus vem trazendo para a gente. E aí, enquanto eu estava lendo aqui, o que foi vindo no meu coração era quais são os sinais que o meu corpo tem me dado para que eu possa entender este templo e destruir aquilo que não é legal no templo e reconstruí-lo num prazo que eu também não saberia dizer se 3 dias, se 3 meses, se 3 anos, ou se 3 horas, 3 minutos, de quanto tempo eu ia precisar para que no dia em que Jesus viesse e dissesse para mim, coloque para fora todas essas coisas que não são bem-vindas no templo que é você, para que você também possa ser provada como um vinho de grande classe, um vinho envelhecido que é dos melhores, o vinho que foi guardado para servir no melhor tempo. E eu te pergunto, o que você fez? O que você tem feito pelo seu templo para que Jesus possa habitar nele? Para que as boas ações possam ser contempladas pelo mestre Sala, por aquele que vai te receber, né? Então, quando Jesus manifestou ali a sua glória e as pessoas passaram a crer nele a partir do momento em que ele ofereceu o bom vinho, e antes disso ele disse para a mãe dele, né? O que você tem
com isso, né? O que que eu tenho com você para você chegar para mim e falar, vai lá e faz um milagre agora? Que em outras palavras era isso que ela estava dizendo, e ele dizia para ela que ainda não era chegada a hora dele, mas quantas vezes as nossas mães nos alertaram sobre a importância desse templo e o que é que nós estávamos fazendo com ele? Quais são os sinais que as nossas mães percebiam da divindade em nós e que nós muitas vezes não percebíamos? Ou ainda o contrário, né? Quantas mães têm deixado de olhar para os sinais que existem verdadeiramente nos seus filhos e não têm mostrado ao mundo a maravilha que os seus filhos são? Quando, segundo a história conta, né, quando Deus falou com Maria e disse para ela, eu vou mandar um filho e ele vem através de você, e ela simplesmente disse, eis-me aqui, não se importando com as consequências do que poderia acontecer para ela como mulher naquela época, né, o julgamento que ela poderia sofrer. Ela não perguntou para ele como seria esse filho, como que o filho ia entrar no corpo dela, como esse filho ia sair do corpo dela, como seria esse filho a partir do momento que saísse. Em nenhum momento ela questionou. Ela fez o seu papel de mãe. Ela aceitou o filho diferente das demais pessoas. Entende? Um filho diferente, um filho que veio para causar no mundo, um filho que veio para fazer sinais para as pessoas olharem para ele e entenderem que o papel dele na terra era o papel de falar sobre o amor. E nós damos crédito para os nossos filhos que também vêm para o mundo para falar sobre o amor? Ou a gente simplesmente ignora essa possibilidade de nós termos ofertado o nosso templo para gerar um filho que a gente não sabe em que tempo vai ser recolhido? Se ele vai antes de nós, se ele vai depois de nós, se é um filho que tem nos causado grande alegrias ou grande tristeza. Como será que a Maria se sentiu no momento em que Jesus falou para ela isso? Mulher, que tenho eu contigo? Parece até meio grosseiro, né, da parte dele, mas ali ele estava mostrando para ela, enquanto mulher, que talvez ele não tivesse preparado para mostrar para o mundo a grandiosidade de quem ele era. E nós ouvimos os nossos filhos quando eles falam da grandiosidade que não está pronta neles ainda? Ou ao contrário disso, nós apostamos todas as nossas fichas nos nossos filhos para que eles possam apresentar para o mundo a beleza do amor que nós sentimos por eles e eles por nós? Então, eu convido você a pensar nesse versículo de hoje, que é o 14. Aliás, é mais de um, né? São os versículos 14, 15 e 16, que fala isso, né? E o 17 que completa dizendo, o zelo da tua casa me consumirá. Então, como é que nós estamos zelando a nossa casa para não sermos consumidos pelo fato de ela ser um templo, da nossa casa ser um templo, onde o Espírito Santo vem fazer a morada, onde a centelha divina já nasceu colada conosco, para que nós pudéssemos mostrar realmente um santuário e não muitas vezes uma casa onde muitas coisas não muito positivas têm entrado. Então fica para vocês e para mim também essa reflexão. Quem sou eu dentro desse templo que Deus me permitiu ser? Que a gente possa estar junto num próximo encontro. Já chegamos ao final, quase 15 minutos. Muito obrigada por você ter ficado comigo e eu espero que a sua reflexão seja muito positiva, assim como a minha. Eu vou dormir daqui a pouquinho,
pensando nessa reflexão. Até breve.